Olá, pessoal, vamos fazer a nossa correção do exercício, né, deixado na última aula, sobre multiplicação com racionais, né? Então, foi a página 109 e comecei pela segunda questão. Numa empresa, 1/3 dos empregados correspondem a homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração dos empregados da empresa corresponde aos homens que usam óculos? Então, a gente tem 1/3, que é homem, e desses 1/3, 3/5 usam óculos. Então, 3/5 desse 1/3 usam óculos. Então, essa palavra é 3/5 de alguma coisa. Então, a gente vai mostrar, né, que a gente vai ter que fazer isso. 3/5 de 1/3. Eu quero dividir primeiro a empresa, né, em 1/3. Deixa eu ver se já é aqui, ó. Pronto. Eu coloquei 3 partes, né? Vamos dizer que aqui seja todos os funcionários da empresa, né? Aí, 1/3, que é essa partezinha só, né? A gente tem 3 partes. Então, se eu pegar só uma dessa parte, uma partezinha, um pedacinho dessa, corresponde a 1/3. Então, essa parte amarela aí é a quantidade de homens da escola, ou da empresa. Então, aí o que acontece? Ele diz que dessa parte amarela aí, o cremezinha, né, que eu coloquei, 3/5 usam óculos. Então, se eu quero 3/5, a parte de trás aí não vai me envolver agora. Não quero saber dessas duas outras partes verdes, quero saber dessa parte creme, que é 1/3, né? Que é uma parte de 3, e desse 1/3 eu vou querer 3/5, ou seja, o que é 3/5? É eu pegar o todo, dividir em 5 partes, ó, 1, 2, 3, ó lá, dividir em 5 partes, e dessas 5 partes eu vou pegar quantas? 3, porque é 3/5, uma fração é isso. O denominador é representação do todo. Você vai dividir o todo em quantas partes? 5. E você vai tomar quantas partes? 3. Uma, tô risquei aí, 2, 3. Ah, professor, e aí? Qual vai ser o resultado? Para a gente obter o resultado, agora a gente vai precisar tudo bem, a gente poderia até achar um resultado aí, mas a gente tem que transformar essas duas partes verdes como é que eu posso dizer? Cortá-las assim, ó. Ah, eu acho que eu não cortei ainda não. Então, seria isso, ó. Depois a gente volta pra lá. Quem seria, né? Seria 3/5 de 1/3. 3/5 de 1/3. Mas aí, o que eu ia fazer? Deixa eu só, porque eu não sei se agora o computador vai botar isso. Ainda bem que ele voltou. Se eu quisesse que esse abençoado voltasse, não voltava. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai crescer aqui, ó. Veja, vai dividir aqui, ó. 1, 2, 3. Se a gente dividisse aqui, ó, quantas partes ficariam, né? Aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui tem 5, né? Tá? Veio mais, então, 5, 5 e 5. 5, 10, 15. 15, né? Então, dessas 15 partes, eu peguei quantas? 3. Então, 3 15avos, né? Seria isso. Vamos lá. Vamos ver o que foi que eu fiz aí. Aí, eu coloquei, ó, 3/5 de 1/3. Se você for fazer a conta, o que a gente vai fazer? Esse de vai se transformar em uma conta de multiplicar, certo? E a gente vai fazer o quê? Multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui, ó. Se você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Dá o que deu o que a figura representou ali, não é? Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode simplificar. A gente pode aplicar o método do cancelamento, certo? O que é esse método do cancelamento? Você vai dividir aqui, ó, por 3 e aqui por 3, porque a gente assim, ó, esses dois números podem dividir pelo mesmo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só apagar aqui. Ah, eu não queria que apagasse tudo. Tá, vamos lá. Então, veja lá o que eu fiz, ó. Dividi aqui por 3 e dividi aqui por 3. Aí, quando eu dividir 3 por 3, vai dar 1, né?
ó. 3 por 3, aqui vai dar 1, e eu vou repetir o 5, e aqui em cima vou repetir o 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Aí, o que que vai ficar? Eu vou multiplicar agora sim, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Então, ficaria 1/5. Ah, professora, mas a resposta que a senhora disse foi 3 sobre 15, né? Que eu disse a vocês o quê? Eu dividi aqui, não foi? Eu dividi aqui 1, 2, 3, 4. Aí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 15. E quantos foram pintados? 3. Então, é 3 sobre 15, né? Mas se eu dividir aqui, ó. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Dá o mesmo resultado. Então, a gente pode fazer, através do desenho, né, da representação da fração, ou então a gente pode pensar dessa maneira aqui, ó, certo? Que é o quê? Quando você quer uma parte de outra parte. Você tem uma parte separada e você quer retirar outra parte dessa primeira parte que você separou. E aí a gente fala isso aí, né? 3/5 de 1/3. Aí o resultado seria esse aí, certo? Vamos apagar. Então, fica assim, e aí dá a resposta 1/5. Vamos para a próxima. Aí, agora foi que eu fiz, olha lá, tá vendo? Eu dividi, veja quantas partes tem aí, não são 15? E quantas estão pintadas, rachuradas, né? Rachuradas estão 3, então seria 3/15. Aí eu só simplifico e chego no resultado. Vamos lá, ó, já foi. Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando o transporte público. Desses, 4/5 usam metrô. Mas é desses quem? Desses 5/8. Então, de 5/8, 4/5 usam metrô. Então, a gente tem que perceber que é uma parte de outra parte que a gente já tinha separado anteriormente. Então, eu coloquei aí, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, por quê? Porque aqui, ó, a fração é 5/8, né? Então, eu divido em 8 partes dessa empresa. Dessas 8 partes da empresa, 5 partes usam transporte público. Então, tá aí 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 5/8, não é? Aí, o que que acontece? Desses 5/8, ou seja, dessa partezinha amarela, 4/5 usam metrô. Aí, se vocês perceberem, aí já está dividido em quantas partes? Essa parte amarela está dividida em quantas partes? Em 5. Então, dessas 5 partes, né? Se eu quero 4/5, se eu já estou dividida aqui em 5 partes, quantas partes eu vou pegar? 4. Então, a resposta seria, agora, óleo verde em relação... Eita. Deixa eu só fazer um negócio aqui, certo? Rapidinho. Óleo verde aqui e veja o que que acontece. O verde, ele corresponde a quantas partes do todo? Voltou. O verde corresponde a quantas partes do todo? Ele corresponde a 1, 2, 3, 4. 4 partes de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 partes de 8. Então, é 4/8. A gente pode simplificar, né? Simplifica aqui 4 e por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dá 2, certo? Então, vamos apagar aqui e vamos continuar. Então, qual seria isso aí seria a parte, o desenho, né? A representação na forma da fração, né? A fração é representada em desenhos. Mas qual seria a conta, né? Eu quero 4/5 de quem? De 5/8. Eu quero 4/5, que são os funcionários que usam o metrô. De quantos? De 5/8, que são os funcionários que usam transportes públicos, certo? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou perceber que dá pra... A gente sempre tem que olhar assim, ó, ou assim, ou assim.
O 4 e o 8, dá para simplificar? Dá. O 5 e o 5, dá para simplificar? Dá. Vamos ver lá, né? Vamos ver no computador. O 4 dá para dividir por 4, também o 8 dá para dividir por 4. Preste atenção que a gente tem que dividir pelo mesmo valor, certo? E aí, a gente tem que o 5 também dá para dividir por 5, porque 5 e 5, né? Eu posso dividir todo mundo por 5. Vamos lá. Então, quando eu dividir 4 por 4, vai dar 1. 5 por 5 vai dar 1. 5 por 5 vai dar 1. 8 por 4 vai dar 2. Pronto, aí como ficou bem mais simples a minha multiplicação de frações. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 1 dá 2. Então, eu terei 1/2 como o resultado da minha fração. Se vocês lembrarem, eu disse isso, né? Vamos ver aqui, qual a representação dessa parte verde aqui, ó. Tenho quantas partes pintadas? 4. E está dividida em quantas partes? 8. Então, vamos simplificar por 4 por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. A mesma resposta que a gente obteve, certo? Então, você pode fazer das duas maneiras, ou dessa maneira somente, ou dessa maneira somente, certo? Eu sei que às vezes essa daqui fica mais complicada, porque a da representação da fração, por quê? Porque às vezes você pode ter um número muito grande, e aí às vezes vai ser muito complicado para você dividir, certo? Então, por isso que a gente tem o cálculo. Quando é uma coisa simples, é fácil, mas quando é uma coisa muito grande, um número muito grande, fica mais complicado, certo? Vamos apagar e continuar. Aí, deu 1/2, né? Então, o resultado é 1/2. Efetue as multiplicações indicadas usando a técnica de cancelamento quando possível. Então, a técnica de cancelamento é a que a gente explicou, que eu te expliquei aqui em cima, né? Olha, ou assim, ou assim. A gente pode ver o número que pode simplificar por esses dois números que a gente escolheu, certo? Então, efetue... já li, né? Desculpa. Vamos lá. Letra A, nós temos aí 1/3 vezes menos 4/7. Aí, o que você vai fazer? Você vai ver, será que 1 dá para dividir por 7? Desculpa, 1 e 7 dá para dividir pelo mesmo número. 4 e 3 dá para dividir pelo mesmo número. Aí, vocês percebam que, olha, 3 e 7 são números primos. Só dividir por ele mesmo, certo? Então, 4 não divide por 3 e nenhum divide por 7. Então, não dá para dividir. O que a gente vai fazer? Multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, fazendo o jogo do sinal. Quem é que está na frente de 1/3? Qual é o sinal que está na frente de 1/3? Ah, professora, não tem ninguém. Então, o que foi que a gente aprendeu? Quando não tem ninguém, é porque se eu colocar aqui a caneta, não vai dar para marcar lá. Quando não tem ninguém, é porque é um sinal de mais, né? Então, mais com menos vai dar menos. Aí, eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 7 dá 21. Então, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá, letra B. Letra B eu tenho, agora, olhe, se vocês olharem aqui, 3 e 9. Tem alguém que dá para dividir por 3 e por 9 ao mesmo tempo? Tem. Qual é esse número? 3, porque 3 divide por 3 e 9 divide por 3. Se vocês olharem aqui, 5 e 5. 5 dá para dividir por 5 e aí você vai dividir os dois, como são iguais, por 5. Então, vamos dividir, 3, 3, 5, 5. E aí, como é que vai ficar? Vou só crescer um pouquinho. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 5 dá 5. Coloco o sinal. Não precisa não colocar aqui, sabe? Vezes. Deixa eu só pegar a caneta. Aí, eu vou abrir o parênteses. 5 dividido por 5 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Aí, o que eu vou fazer? Não dá para simplificar mais, porque aqui já é 1, olha. E toda vez que aparece 1, não dá para simplificar, certo? Porque você dividir por 1, só vai ter o número 1 para dividir por ele mesmo, não é? Então, não dá para simplificar. Aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar
o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, fazendo o jogo do sinal. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 3, 15, certo? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui... Oxe, eu botei errado, minha gente. Foi agora que eu percebi. 5 dividido por 5 é... Aqui é 1. Desculpa aí. E aí vai dar 3 aqui, né? Vamos apagar. A professora erra também, viu? Na verdade, eu fui olhando, fiz a divisão e não prestei atenção. 3 vezes 1, 3. Agora sim. Aí, o que que acontece? A gente dividiu, 3 por 3 dá 1, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, 9 por 3 dá 3. Agora vai dar certo. Desculpa aí. E aí, vai ficar 1/3, né? Vamos continuar. Letra C. Deixa eu só crescer um pouquinho aqui. Nós temos, olhe, 9 e 45. Tem algum número na tabuada que dê para dividir por 9 e por 45 ao mesmo tempo? Aí você vai ver que tem. Porque na tabuada de 9 tem alguém que dá 45, né? Aí o que que acontece? Eu vou dividir por 9, né? E aqui eu tenho 4 e 8. Então, dá para dividir, dá para simplificar também o número 4 e o número 8. Então, o que que eu vou fazer? Vou simplificar. Quando eu for simplificar, olha lá. Deixa eu voltar. Dividido por 9, dividido por 9, dividido por 4, dividido por 4. 9 dividido por 9 dá 1, né? 8 dividido por 4 dá 2, né? Deixa eu só colocar aqui. 9 dividido por 9 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. 45 dividido por 9 dá 5, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou só repetir aqui. 8 dividido por 4, 2, certo? Mais com menos, menos. 1 vezes 1. 5 vezes 2, 10. Então, vamos só ver lá como é que vai ficar, né? Se a professora não errou de novo. Certinho, certo? E a gente aí acaba o nosso exercício. Não, ainda tem uma letrinha ainda, certo? Voltando aqui, né? Tive que parar aqui um instantinho. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Agora, a gente tem uma fração e um número decimal, né? Olha, quando tiver dessa maneira, a gente não pode fazer assim. A gente tem que transformar ou o número decimal em fração ou a fração em número decimal. Eu acho mais fácil transformar o número decimal em fração, né? Por quê? Quando a gente transforma um número decimal em fração... Vamos lá, eu tive que dar uma pausazinha aqui. Tinha gente chamando aqui na porta, eu tive que parar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar essa fração 11 sobre 25, ou 11 inteiro e 25 centésimos em uma fração, né? Esse número decimal, desculpa. Então, vamos tentar fazer isso. O que é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar aqui, ó, fazer uma fraçãozinha. Pessoal, se a gente tirasse a vírgula desse número, que número ficaria? Olha, ficaria assim, né? Olha, tirei a vírgula, ó. Certo? Aí, isso aí vai ser o nosso numerador. E o denominador, professora, vai ser quem? Aí, o denominador, você vai olhar quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, você vai colocar 2 zeros e vai acrescentar o número 1 na frente. Então, essa fração seria 1125 dividido por 100. Só que aí, temos que repetir a outra, né? Então, vou apagar aqui e vamos voltar lá. Então, fica 1125 sobre 100 vezes mais 8 sobre 9.
Então, o que é que você vai fazer? Você vai simplificar, né? Aí eu sei que vai dar para simplificar, ó, o 8 aqui, né? Gente, não saiu os numerozinhos porque o 8 e o 100. Aqui vai dar para dividir por 4. E aqui dividir por 4. Aí a gente repete o de cima, 1125. 100 dividido por 4 vai dar 25. 8 dividido por 4 vai dar 2. Pronto, e agora a gente só vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Deixa eu só subir um pouquinho. Aí, multiplicando de cima com o de cima. 1125. 5, 6, 7. Aí, eu acho que dá pra dividir aqui esse outro também. Acho que dá pra simplificar mais. Eu acho que foi que eu acabei não simplificando. Mas deixa eu seguir aqui, peraí. Não, ele já multiplicou mesmo. Então, vamos lá. Vai dar 2.250, mas dá pra simplificar. Só vou multiplicar aqui, ó. 1.125 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Vai a 1, 2 vezes 2, 4. Mais um 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, certo? E embaixo, vamos ver o de baixo. 25 vezes 9. 9 vezes 5, 45. Vai a 4. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21, 22. 225. Só que aí a gente vai ver que ainda vai dar para simplificar, porque eu acabei não simplificando uma parte ali. Aí vocês vão ver que quanto mais você simplifica, mais você chega mais rápido no resultado. Mas aí, esse número 2.250 dividido por 225. Você veja aqui, ó, que aqui já dá 225, né? Vezes 1, 225. Aí, o que a gente faz? Vou baixar o zero. Na tabuada desse número, o que dá zero? O próprio zero. E aí, a gente fecha a conta. Então, qual é o resultado? 10, né? Deixa eu só apagar aqui. O resultado será 10. Eu poderia, esse número 1.125 dá para dividir por 3. E 9 também dá para dividir por 3. Eu poderia ter feito isso, entendeu? Mas acabei não fazendo. Mas se vocês fizerem, vai dar também esse resultado, mais 10, certo? Aí agora sim, a gente acaba essa nossa atividade. Façam a correção. Quem não corrigiu ainda, né? Quem não fez ainda o exercício, não me mandou, eu tô aguardando, né? E bons estudos.